Pode se assentar, amém? Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Amém? Estão bem mesmo? Estão prontos? Glória a Deus. Irmãos, a gente está vindo de um evento que não foi programado como um evento, mas que acabou virando na prática, né? Nós tivemos aqui durante as últimas 2 semanas o pastor Jean e a Elza, missionários do Ministério Verbo da Vida, que estão nesse tempo aqui no Brasil e passaram 2 semanas aqui conosco, nos ajudando em tantas coisas, irmãos. E a gente não tem nem palavras para agradecê-los, né, por tudo aquilo que eles fizeram e proporcionaram para nós, né? E assim, eu queria muito que vocês mantivessem eles no coração de vocês. Amém? Eles estão lá agora, lá no Verbo do Limão, ministrando lá agora pela manhã. E amanhã, hoje ainda, na verdade, eles já vão estar indo para a Praia Grande, lá para o litoral, vão passar uma temporada lá. E mais para o final do ano, eles vão estar indo de vez para Arica, né? Que é a cidade que o Senhor colocou no coração deles. Irmãos, eu quero de fato que a gente vá lá junto com eles. Amém? Não só em oração, não só em confissão, mas que de fato a gente possa ir com os nossos recursos também. Amém? Eles têm uma iniciativa, não sei se é possível, Bia, colocar a arte tem como colocar a arte deles? Dos 500. É uma forma da gente contribuir. Nós vamos fazer isso como igreja, inclusive no nosso próximo culto de missões. Já estou até adiantando. A nossa oferta vai ser toda destinada para eles. Amém? Para honrar esse casal. Irmãos, você pode contribuir com R$30 por mês a um propósito que eles fizeram, para que pudéssemos, de uma forma voluntária, de uma forma tranquila, contribuir com eles desse start, né, que é sempre tão complexo, tantas questões para se fazer. Eles literalmente, irmãos, estão só com as malas e com o coração cheio de fé. Amém? E eu creio que o Senhor vai supri-los em tudo, mas eu creio que nós podemos tocar nessa unção, estar conectados com Ele. Amém? Também com os nossos recursos. Então você depois escaneia, no final vou pedir para, assim que acabar o culto, deixar um tempinho, quem desejar, pegar lá o QR Code e também se envolver. Amém, irmãos? Só para vocês entenderem, né, um pouco do que foi feito aqui, né, ao longo dessas 2 semanas, além das ministrações aqui no nosso culto, nos cultos públicos, eles estiveram literalmente reformando o nosso DI. Então criaram fantoche, criaram uma casa de fantoche, reformaram as salas. Irmãos, eles doaram o tempo, o dinheiro deles. Muitas coisas eles compraram com o dinheiro deles, né? E teve coisas que a gente ia pedir o reembolso, falaram que rasgavam a nota para a gente nem dar o reembolso para eles. Então, assim, foram pessoas que eles literalmente se entregaram ao longo dessas 2 semanas. E eu vou te falar, a gente hospedou eles lá literalmente só para dormir, porque eles acordavam, vinham para a igreja e ficavam aqui até tarde, né? E eu agradeço também a todos que pegaram junto nesse tempo, né? E reforço, ainda não acabou, precisamos de vocês ainda mais um pouco, amém? O Luan e a Raiba vão estar continuando coordenando isso, mas ainda faltam alguns detalhes para a gente terminar, mas está ficando tudo muito bonito, muito bem feito. Até aconselho a vocês no final, se puder dar uma olhadinha lá para você ver como estão as coisas e vocês também pegarem junto com a gente, tá bom? Então, ao longo da semana, o Luan vai estar colocando lá no grupo, motivando a gente também, para quem puder estar aqui durante o dia, mas principalmente à noite, que é o horário que normalmente as pessoas podem estar. Amém? Posso contar contigo? Amém? Estamos juntos nessa e vai ser uma grande bênção. Amém? Então, eu creio que nós fomos marcados, irmãos. Entenda uma coisa, existem pessoas que são uma grande bênção, elas vão ministrar aqui, vão derramar aquilo que tem para derramar e vão seguir. Mas tem pessoas que vão marcar a nossa história. E eles marcaram a nossa história. Amém, irmãos? Eles não trouxeram simplesmente um tempo de uma ministração poderosa, mas de fato foi uma marca que foi feita em nós. E você e eu estivemos aqui expostos, irmãos, à unção do início. Aquela unção desbravadora que estabeleceu esse ministério. Eles estiveram, irmãos, como a gíria
todo mundo costuma utilizar, eles começaram a se envolver nesse ministério quando tudo era mato, né? Quando não tinha nada, estavam sendo formadas as coisas. Então eles estavam lá, a Elza estabeleceu praticamente o DI junto com algumas irmãs, mas as primeiras turminhas foram elas juntando uma necessidade que ela via no culto. Então, irmãos, foi um privilégio que nós tivemos. E toda vez que você vê o nome deles aqui divulgado, ou, vão vir aí na semana que vem, valorize esse tempo, como gratidão por tudo que eles fizeram. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo lá, por favor, em Lucas, no capítulo 5, por gentileza. Aleluia. Você abriu? Amém? Vamos ler. A partir do 1 diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos? O que eu quero trazer nessa manhã aqui? Eu não sei se você, mas nós, como igreja, recebemos muitas palavras nesses últimos dias, não é verdade? Recebemos palavras de expansão, de crescimento, palavras específicas a respeito das nossas próprias vidas. E o que vai fazer essas palavras acontecerem em nós? De fato, nós vivermos a manifestação dessas promessas, a nossa fidelidade. Eu quero salientar esse texto, primeiro ponto. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele estava pregando, acabamos de ler, ele estava ministrando e as pessoas estavam agarrando, pegando nele, ele queria se afastar para que ele pudesse continuar tendo um grande alcance. Amém? Você não leu isso comigo? Amém? E quem foi que emprestou o barco para ele? Simão Pedro. Ou seja, às vezes a gente olha a bênção e esquece da semente. Quem semeou? Quem foi? O que ele fez primeiro? Ele semeou o quê? O bem dele. Ele, através do bem dele, entregou para que Jesus pudesse fazer aquilo que estava sendo proposto para ser feito. Irmãos, e Deus, ele é um excelente recompensador. Ele sempre vai nos dar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E naquele dia eles tiveram a maior colheita, a maior pesca da história deles. E no auge da empresa, no auge do sucesso deles, eles entregaram tudo para seguir a Cristo. Mas o ponto que eu quero salientar com vocês eles eram especialistas em pesca, é ou não é verdade? E Jesus era carpinteiro, irmãos. Jesus não sabia nada de pesca. Ou pelo menos a Bíblia não relata que ele era um pescador nato. Mas ele não era alguém que pudesse dar muitas dicas. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter palavras que elas vão simplesmente ser totalmente contraditórias à lógica. Imagina você, um pescador, já de muita experiência, passa a noite inteira tentando pescar. A noite inteira tentando pegar alguma coisa e não conseguiu nada. Aí chega um carpinteiro e fala para você: pode lançar que agora vai vir. Muitos de nós poderíamos rir. Chegar e falar assim: vai pregar a palavra, vai fazer
porta, vai fazer alguma coisa. Isso aqui você não entende, não. Mas o que Pedro fala, irmãos, deve marcar a nossa manhã de hoje. Ele fala: Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E é isso que eu quero destacar, irmãos. Você e eu temos uma palavra. E isso já é o suficiente. A gente não precisa de mais nada, irmãos. A gente já tem uma palavra. E o que faz essa palavra se cumprir na nossa vida? A nossa obediência a ela. Nós precisamos de uma palavra e de uma correspondência, uma atitude correspondente a essa palavra. Às vezes, irmãos, a gente está colecionando palavras. Muitas vezes a gente tem, se você chegar e conversar com uma pessoa, fala assim, não, porque eu tenho promessa disso. Não, porque na minha infância eu recebi a palavra tal. Não, porque eu seria ministro. Não, porque eu seria um missionário. Irmãos, e a gente tem palavras e palavras e palavras e palavras. Mas o que nos falta, irmãos? Lançar as redes. O que nos falta? Ter uma atitude correspondente. O que nos falta, irmãos? Corresponder à altura daquilo que foi confiado nas nossas mãos. Não dá, irmãos, para a gente simplesmente achar que as coisas vão acontecer só porque Deus disse. Às vezes a gente se engana, irmãos, e entende as coisas errado e colocamos Deus como responsável de tudo. Como se Ele fosse dar a palavra, fosse pegar a sua mão, fosse fazer e fosse acontecer. Sabe? Não é assim que funciona. Ele estabelece algo pela palavra. Ele diz algo para você, Ele te dá um comando. E através desse comando, você recebe esse comando, tem uma atitude correspondente a esse comando e vai, irmãos. Não dá para ficar parado. Não dá para a gente receber um monte de palavras, irmãos, termos, sabe, uma visão de multiplicação, de crescimento, e a gente ficar parado esperando que tudo aconteça. O tempo vai passar, irmãos. E depois, sabe o que vai acontecer? Se a gente não tiver resultados, a gente vai começar a se frustrar. E vai começar a colocar até mesmo a culpa em Deus. Ah, as coisas não estão acontecendo. Ah, Deus não olha para mim, eu não sirvo, não faço isso. E nunca sai do lugar. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, irmãos, que estão a vida inteira em luta. A vida inteira cheia de desculpas e não saem do lugar. Não crescem, não desenvolvem, não desfrutam daquilo que Deus já falou para elas. Eu estou aqui, a gente está aqui com meus irmãos aqui, minha irmã e meu cunhado. Quantos, a gente já falou aqui diversas vezes para vocês a respeito de grupo jovem, e eles estavam conosco. Quantas palavras foram declaradas sobre a vida de jovens, que hoje nem no Evangelho estão mais. Quantos ministérios que foram frustrados, irmãos. Mas também estão aqueles, como eles e como nós, que obedeceram. E tem muitos, irmãos, muitos que obedeceram daquela leva. Então a questão não está no Deus, ou não está na palavra, está na nossa obediência. Nós precisamos obedecer aos comandos da palavra, aos comandos do Senhor. Foi como eu falei, de repente você recebeu uma imposição de mãos aqui durante esses dias. E Deus, através da vida desse casal que esteve aqui conosco, falou algo para você. Talvez foi uma confirmação, talvez foi uma reafirmação, talvez foi algo novo. Mas você recebeu algo. Às vezes no seu devocional, às vezes no seu dia a dia, Deus compartilha algo no seu coração. E às vezes a gente trata aquilo ali como uma coisa muito distante. E eu sei, irmãos, que existe o tempo de preparação, eu sei que existe o tempo de você se preparar, correr atrás, sabe, se capacitar para algo. Mas, irmãos, a gente não pode entrar numa morosidade. Onde, eu fui chamado para ser pastor, mas o que você está fazendo para isso acontecer? Eu fui chamado para ser um profeta, o que você está fazendo para que isso aconteça? Não, pastor, me falta púlpito. Não, irmãos, falta fidelidade. Não é púlpito a questão, é fidelidade. É fidelidade ao quê, irmãos? À palavra recebida, à promessa recebida.
Pedro poderia simplesmente falar assim: Senhor, muito obrigado pela sua dica, mas eu não vou fazer não, a gente está muito cansado. Já deu. Foi a noite inteira. Já deu. E quantas vezes nós estamos dizendo isso para o Senhor? Ah, Senhor, já deu. Essa promessa aqui, já deu. Ei, mas hoje é o dia da gente despertar isso. Amém? Hoje é o dia de você despertar o seu propósito, o seu chamado. Hoje é o dia de você acender dentro de você o fogo do Espírito, para que você flua no propósito pelo qual você foi chamado. Ei, irmão, não se contente em simplesmente estar fazendo um protocolo. Ah, não, eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou orando e está tudo bem. Não, irmãos, tem algo mais para você. Tem algo mais para a gente. Não dá para a gente simplesmente, sabe, irmãos, viver uma vida comum, como se nada fosse acontecer. Essa semana morreu um escritor muito famoso. E eu fui dar uma olhada num comentário que apareceu para mim sobre uma notícia, e ele falou o seguinte. Ele falou assim: olha, eu gostaria de ter a religião como algo para pudesse me apegar, mas infelizmente eu não tenho. Ele era declarado um ateu convicto, e ele fala: porque não faz sentido uma vida só nessa terra. Olha só, irmãos, que loucura. Ele não faz sentido viver uma vida só nessa terra. Tem que ter algo mais. Não tem lógica a gente viver aqui 80, 100 e poucos anos. Não faz sentido, tem que ter algo mais. E ele falou de alguma, eu estou parafraseando aqui, mas ele falou assim: olha, eu desejaria ter essa expectativa. Ei, irmãos, eu e você temos essa expectativa, irmãos. Acabamos de cantar: como será o dia? Como será o dia que nós estaremos de frente para o nosso amado, onde nós veremos Ele de face a face, onde a nossa alegria será completa, irmãos. Essa é a nossa expectativa. É isso que deve pulsar dentro de nós, irmãos. Sabe, uma esperança gloriosa, irmãos, é isso que nos difere. Aí você vê uma pessoa extremamente letrada, reconhecida pela sua habilidade de intelectual, mas perdido na sua essência. De que adianta? De que adianta conquistar o mundo e perder a nossa alma? De que adianta ser reconhecido pelos homens, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida? De que adianta, irmãos, viver uma vida com muitos resultados financeiros, com muitos resultados na sua vida natural, e você e eu não desfrutarmos na eternidade daquilo que o Senhor preparou para nós? De que adianta, irmãos? É muito pouco isso aqui, irmãos. Isso aqui passa. Eu fui ver minha sobrinha hoje, enorme, irmãos. Eu mal lembro dela, bebezinha. Minha filha está gigante, eu não consigo mais pegar ela direito para pegar ela e botar na cama. Vai fazer 8 anos, o tempo está assim, ó. 8 anos que a gente já está aqui em São Paulo. É muito tempo, muito rápido. E ao mesmo tempo, irmãos, isso deve acender em nós um alerta sobre o que nós estamos fazendo com a palavra que nós recebemos. E entenda, não é uma palavra de prosperidade, não é uma palavra de bênção, estou falando de palavra a respeito do seu chamado. Hoje eu estou falando de chamado. Não seja negligente com o seu chamado. Não seja negligente com o seu propósito. Se Deus chamou para algo, irmãos, haja à altura daquilo que Ele te chamou. Ah, pastor, não sei o que fazer. Estamos aqui para te ajudar. Ah, mas aqui é o lugar. Eu sempre falo que, acima de tudo, irmãos, o meu papel aqui não é só fazer a igreja crescer, mas é potencializar o dom que está dentro de você. Não eu, mas a unção que está sobre a minha vida te influenciando. Porque eu, de mim mesmo, não tenho como te ajudar em muita coisa.
Então, entenda, há um tempo, irmãos, onde a gente até pode ser, a gente está ali, às vezes nasceu de novo, está ali cheio de gás, vivendo algumas experiências com o Senhor, e glória a Deus, mas, irmão, chega uma hora que a gente precisa amadurecer. Chega uma hora que a gente precisa apresentar resultados. Chega uma hora que nós vamos precisar entregar algo além. E esse algo além, irmãos, ele tem a ver com a palavra que você recebeu. O mesmo Pedro, em uma outra passagem, se você quiser acompanha depois, lá em Mateus 14, ele, ao ver Jesus andando sobre o mar, ele se atemoriza, ele e os outros discípulos. Ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus só fala uma coisa: vem. E Pedro pula do barco. De novo, irmãos, tem que ter uma atitude. Se simplesmente tinham todos ali, irmãos, Pedro foi o único corajoso de pelo menos perguntar. E às vezes as pessoas ficam falando de Pedro: Pedro não teve fé. Irmãos, os outros nem falaram nada. E ele não só falou, ouviu e obedeceu. E às vezes a gente, não, mas será que eu vou me assustar muito? Irmãos, só vai. Só vai, irmãos. Como eu falei, tem horas que não vai ter lógica. Irmãos, essa igreja não tem lógica funcionar. Não tem lógica. Ela foi estabelecida por uma igreja que era uma criança ainda. Não tem lógica estarmos aqui hoje. Então esquece esse negócio de lógica. No reino, o reino de Deus, e Deus ele não está limitado à lógica. Tem um padrão. Não existe um padrão bonitinho. É quando Ele quer e da forma como Ele quer. Se Ele tiver que soprar, irmãos, pessoas para estabelecer outro lugar, Ele vai soprar. E acabou, porque Ele não está limitado nisso, irmãos. Ele não está limitado em nada disso. Então, irmãos, quando nós começamos, e eu olho para hoje, a gente aqui, olho para o Limão também, não tinha lógica iniciar essas obras. Mas estamos aqui, irmãos. Muito esforço, com muito sacrifício, com muita entrega, mas estamos aqui e estamos de pé. E continuaremos de pé, irmãos. Por quê? Porque estamos aqui debaixo de uma palavra. Vai. Mas tem desafios? Tem, irmãos, não vou te enganar. Tem desafios, tem questões, tem problemas, tudo isso você vai enfrentar. Tudo isso, não vou te enganar, irmãos, vai ter hora que você vai querer desistir. Vai ter hora que você vai querer chutar o balde. Vai, irmãos. Se alguém está te falando que é só festa, corre dessa pessoa, que é engano. Isso é furada. Não existe isso. Não, mas é só festa, ministério. Não é. A gente olha pela palavra, não vem ninguém falando que é só festa. Tem festa, tem alegria, tem recompensa, é uma bênção, te dá satisfação. Você pode estar num aperto, mas você está feliz, está alegre, mas tem dificuldade. E você vai precisar enfrentá-la. Só que qual a diferença, irmãos? Ele está conosco. Tudo fica leve. Tudo fica leve, irmãos. A pressão vem, a dificuldade vem. Pessoas vão te trair, pessoas vão te enganar, pessoas vão te deixar para trás. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Mas entenda uma coisa, coloque os seus olhos naquilo que está dando certo. É o que eu faço, irmãos. Às vezes dói. Tem hora que dá puxa vida, eu não acredito que isso aconteceu. Irmãos, mas aí eu olho para isso aqui, olho para vocês. E vejo, está valendo a pena. Está dando certo. Vai continuar, vamos prosperar, vamos avançar. Vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque não sou eu, não é você. É a unção de Deus em nossas vidas. Então a responsabilidade é dele, irmãos. A responsabilidade é dele. Nosso papel é o quê? É crer e sair do barco. Nossa responsabilidade é qual? É crer e lançar as redes. Nossa responsabilidade é qual? Assim como Abraão, sai da tua parentela. Sai da tua parentela. Ei, mas como assim? Irmãos, sai da tua parentela.
Ele foi lá e saiu. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, que loucura. Pega teu carro, e Deus está falando para você, pega teu carro e sai. Para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar. E tu vai, pega lá castelo e sobe, vai. E aí? Vou te mostrar, é aqui, entra. E vai vir, irmãos, as instruções. Quando Abraão vai se separar do seu sobrinho, irmãos, e ele deixa ele escolher a terra. E ele fica com a outra. Aí você pode pensar, poxa, Abraão foi meio inocente, né? Podia escolher o melhor, ele que tinha a palavra. Mas, irmãos, Abraão tinha a palavra. Literalmente, ele sabia que ele podia estar num lugar pior que fosse, naturalmente falando, ia prosperar. Por quê? Porque ele estava lá. Ele estava lá debaixo de um comissionamento. Da mesma forma sou eu e você, irmãos. Nós podemos estar em lugares, irmãos, que muitas vezes não são confortáveis, mas você vai estar em paz nesse lugar, porque você vai estar lá debaixo de um comissionamento de Deus. Você vai estar fazendo algo debaixo de uma comissão do Senhor. Eu vou te dar um exemplo, irmãos, e eu quero citar isso. Vocês aqui sabem, vocês lembram do nosso querido pastor Rafael Lute? Lembram dele? Então, ele está assumindo uma obra lá em Santiago, no Verbo do Chile também. Então, o Chile está... A gente está com várias conexões no Chile agora, meu irmão. E eu me lembro, irmãos, quando a gente foi criando uma amizade e tudo mais, ele compartilhando o dia que ele foi aceitar o pastoreio em Goiatuba, onde ele está até o momento e já está fazendo a transição. E eu me lembro que naquele primeiro momento ele falou, olha, eu estou obedecendo a minha liderança. Ele falou assim, eu nunca tinha percebido um chamado pastoral na minha vida, mas a minha liderança, o ministério, me comissionou para isso, eu vou. Irmãos, e ele pegou a esposa, 2 bebezinhos, irmãos, gêmeos, novinhos, e foi para uma terra desconhecida. E foi lá, irmãos, ele foi fiel lá. Pergunta a ele se foi fácil, se foi só festa, se foi só alegria. Muito esforço, irmãos. Mas ele foi fiel lá. E agora o Senhor está levando ele para uma outra fase. Ele está indo lá para Santiago para ser um suporte também da supervisão. Então vai estar trabalhando junto com o pastor Jean, conectado lá com eles. Então entende, irmãos, muitas vezes a gente vai ter alguns movimentos que não vão parecer com muito sentido. E eu me lembro que no áudio ele falava eu não sei muito bem, sabe? Mas ele foi. E às vezes, irmãos, vai parecer isso mesmo, vai parecer desconfortável. Eu não sei muito bem como fazer, mas você vai. Pedro não sabia muito bem como seria andar sobre as águas, mas ele foi. Pedro não sabia muito bem se ia acontecer, mas ele obedeceu. E às vezes a gente está tentando racionalizar as coisas, fazer as coisas ter sentido para fazer, mas não faz, irmãos. Não vai fazer sentido. Porque se fazer sentido não é Deus, é lógica, é matemática, vira uma empresa. Agora, quando Deus está no meio, irmãos, a coisa flui. Flui, irmãos. Então entenda, uma coisa importante, aqui no próprio testemunho do Rafael, obedeça a tua liderança. Eu não estou falando aqui porque eu estou nessa posição, não, irmãos. Eu estou falando isso porque é bíblico. Muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas, irmãos, que não vai ter muito sentido com o teu chamado. E você vai precisar simplesmente ser fiel naquilo. Eu fui fiel em coisas, irmãos, que nunca foi o meu chamado. Como eu já falei algumas vezes para você, eu era o cara do som. Não tinha sentido o cara do som virar um pastor. Mas eu estava ali, Pastor, você foi treinado ali, você treinou pastorear no som, né? Pastoreando grave, pastoreando agudo, médio. Não, irmãos. Eu fui sendo treinado para ser servo. Para ser fiel naquilo que Deus estava colocando para eu fazer. E depois Deus foi me movendo. Mas o primeiro propósito, irmãos, é obedecer, servindo onde Deus está me plantando. Deus me plantou no lugar, eu vou ser o melhor servo possível naquele lugar. Eu vou dar o meu melhor naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque é para o meu Pai. E quando Ele tiver que me promover para o meu chamado principal, irmãos, isso vai acontecer naturalmente. Eu não vou quebrar a cabeça. E o pastor Jean falou muito sobre isso no primeiro dia aqui.
Não sei se você vai lembrar. Ele falou, seja fiel onde você está, servindo onde você está. Às vezes a gente fica ali numa linha e graças a Deus a gente não tem isso aqui, irmãos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Porque eu sei que, até o contrário, a gente precisa trabalhar a ambição de crescimento muitas vezes. Mas eu não tenho graça a ninguém que fique cheio de não me toques. Não, isso aqui eu não faço porque não é o meu chamado. Entenda, irmãos, nem tudo que a gente faz tem a ver com o nosso chamado. Pastor Jean e a Elza são missionários, são apóstolos, estão estabelecendo obras, já vão para, se eu não me engano, 3ª ou 4ª obra que eles vão iniciar. Estavam aqui pintando a igreja, irmãos. Fazendo fantoche. Nossa, pois é, irmãos. Quebrando lá, montando um palco lá para fazer a igreja para as crianças maiores. Mas que absurdo. Pois é, irmãos, é um absurdo outros não fazerem. Um cara que poderia chegar aqui como Almarra, e poderia, irmãos, pelo tempo, poderia chegar. Assim, rapaz, tu acha que eu sou o quê, rapaz? Para ficar pintando parede? Eu cheguei quando isso aqui nem existia. Entenda, irmãos, e ele entregou uma palavra para o apóstolo Bud. Quando o apóstolo Bud estava ali num contexto de definições muito importantes, ele estava chegando na igreja. Deus usou ele para entregar uma palavra para o apóstolo Bud. E ali foi uma virada de chave na igreja. E aí você fala, irmãos, uma simplicidade. Uma pessoa que morou com eles moraram com os apóstolos desse ministério. Durante anos. Foram treinados morando com eles. Não foram treinados de longe, foram treinados de perto. Chegou aqui, irmãos, com um coração de servo. E aí eu te pergunto, irmãos, como nós podemos achar que a gente não pode fazer? Alguém que vem para uma igreja que não é dele, não tem nenhuma relação, ele vem, se esforça, entrega o seu melhor, compra coisas, investe seu dinheiro, numa coisa que ele nem vai ver, ele não vai desfrutar. Os filhos dele já estão grandes, não vão nem desfrutar, mas simplesmente pelo amor ao Evangelho, pelo amor às nossas vidas. Então, esses exemplos, irmãos, eles devem, trazer para nós o entendimento da responsabilidade que nós carregamos. E muitas vezes nós podemos entrar num caminho de, não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo. Mas entenda, seja fiel onde Deus está te colocando hoje. O que Deus mandou você fazer hoje? Ou o que a sua liderança está te conduzindo hoje? É para ficar na recepção? Irmãos, faça o seu melhor. É para ficar é para você dar aula no DI? Faça o seu melhor, se prepare para isso. Não faça de qualquer jeito, irmãos. É para, por exemplo, hoje nós estamos tendo simultaneamente um culto para os adolescentes aqui. Você vai dar aula para os adolescentes? Dê o seu melhor, irmão. Você pode ter uma oportunidade única de tocar na vida dessas pessoas. Nós tivemos aqui ontem o Aviva Kids, irmãos. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo, irmãos. Tem noção disso, irmãos? Tem adultos que estão até hoje clamando a Deus, pedindo glória, 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 para ver se a língua enrola e fala em outras línguas. E crianças foram batizadas. Tem noção que essas crianças nunca mais serão as mesmas? Então, a nossa responsabilidade é gigantesca, irmãos. E quando eu olho o próprio exemplo do apóstolo Bud, o que ele faz, irmãos? Ele vem para o Brasil com uma palavra, sem saber o idioma, sem dinheiro, sem conhecer o país. Ele foi conhecer o país quando ele soube da palavra e foi olhar o mapa. E há 40 e poucos anos atrás ele chegou nessa terra. E a nossa vida foi afetada pela obediência dele. Que loucura, irmãos. Que loucura. Você imaginar que a obediência de um homem, obviamente que não só a dele, mas a obediência primariamente de um homem, nos fez nos conectar hoje. Isso é louco, irmãos. Eu não sei se você pensa nisso. De vez em quando eu fico fazendo essas... Qual era a probabilidade de eu conhecer essas pessoas? Qual é a probabilidade de eu estar em Osasco hoje?
Eu nunca pensei, irmãos, em vir para São Paulo. Nunca passou pela minha cabeça vir para São Paulo. E hoje estamos aqui, irmãos, estamos aqui juntos como se fôssemos uma família. De sangue, de muitos anos. Nos alegramos em estar juntos, nos confraternizamos, vivemos grandes experiências juntos aqui. E, irmãos, e só é possível por conta do nosso Senhor e pela obediência de pessoas. E aí eu te pergunto, irmãos, onde podemos chegar se nós formos obedientes, tais como esses homens foram? Talvez seja aqui pessoas que vão iniciar obras em países, irmãos, em cidades. O Chile nunca mais foi o mesmo, irmãos, desde que eles chegaram. Há 14, 15 anos atrás, não me lembro agora o tempo. Foram igrejas estabelecidas, rema estabelecido. Já estão indo para mais um. Cidades foram tocadas por essa palavra, pela obediência de um homem. Então entenda, irmãos, você e eu temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos. E o que pode nos impedir nisso tudo, irmãos? Somente a mim, somente você. Somente eu mesmo, somente você mesmo. Mais ninguém, irmãos. Por quê? Porque não há circunstâncias que possam ir contra uma promessa divina. Não há circunstância, nada pode impedir a manifestação da promessa na sua vida. Nada. Pensa numa coisa, não pode. Sabe por quê? Porque é algo de Deus, Ele falou. Entenda, irmãos, quando Deus fala, Ele não está dando possibilidades, não. Ele está falando certeza, Deus não brinca. É que a gente não tem dimensão, muitas vezes a gente fica na tentativa de coisas. Ah, vamos tentar isso? Eu já ouvi muito isso. Ah, não, eu preciso tentar. Eu preciso arriscar. Não, irmão, você tem que ter certeza. E Deus, Ele não fala como uma tentativa. Ah, não, olha, talvez você seja pastor. Talvez. Eu não sei bem ainda, estou pensando aqui. Deixa eu olhar mais um pouco. Irmãos, quem precisa conhecer um pouco mais somos nós humanos. Deus já sabe. Antes de você vir para essa terra, Ele já sabia se você vai ser isso, se você vai ser aquilo, se você não vai ser. Ele já sabe de tudo, irmãos. Então, quando Ele fala algo, Ele fala assim, vai. Irmãos, só vai. Vem, só vem. Mas não fica no meio do caminho, não fica esperando algo como se fosse esperar que Deus fosse mover alguma coisa para ficar mais claro. Irmãos, não tem nada mais claro para ser feito do que uma palavra dele. Não espere um anjo, não espere confirmações de A, B, C, D. Você tem clareza no teu coração? Deus já confirmou isso no teu coração? Só vai e faz. O seu sucesso só depende de você. O seu sucesso, guarda isso, só depende da sua obediência. Ele está limitado à sua obediência. Assim como desses homens que eu já citei, assim como os exemplos que nós temos na palavra como nós já lemos, é a obediência, irmãos. Abraão creu com uma palavra, irmãos, mesmo com 100 anos, uma palavra que não tinha lógica. E ele continuou crendo. Como ele continuou crendo? Dando glória a Deus. Como se dá glória a Deus, irmãos? Tentando, continuando. E ele tinha sinais claros, irmãos. E guarda isso, irmãos. Talvez isso seja o que falta para você. Coloque sinais para que você constantemente lembre da sua promessa. Ele tinha sinais na natureza, irmãos. Ele olhava as areias, o grão de areia. E Deus tinha falado para ele, assim será a sua descendência. Como a areia da praia. Cada grão de areia. Como as estrelas no céu. Então ele tinha sinal de noite, ele tinha sinal de dia. O tempo inteiro ele estava olhando para a promessa. E aí, irmãos, muitas vezes a gente está ali esperando algo, crendo para algo, irmãos, mas a gente não, com o tempo vai esquecendo daquilo. Tem pessoas que só lembram quando alguém fala, não, porque o meu propósito é isso. Qual o meu mesmo? E é verdade. Por quê? Está disperso. Está solto. Já não tem o teu coração por inteiro. Abraão tinha isso
dia e noite. Dia e noite. Então pega, irmãos, escreve algo. Bota no espelho do teu banheiro. Vê o que funciona para você. Bota no celular, para toda vez que você ligar o seu celular, aparecer lá. Não esqueça disso. Não esqueça que você é uma bênção. Não esqueça que você é próspero. Não esqueça que você vai dar certo. Não esqueça que a dificuldade é só temporária, é circunstancial. Não esqueça que você tem um chamado, que você tem Ei, irmãos, faça algo. Só não fica ali, só não deixa esse tempo passar e você depois olhar para trás e ficar assim, poderia ter feito isso, né? Ah, se eu tivesse feito isso lá naquele tempo. Ei, irmãos, o tempo é hoje. Esquece o que ficou para trás. Ah, mas não consegui, deixa para lá, irmãos. Sabe, esquece das coisas que para trás ficaram. Segue para o alvo. Segue para o alvo. Não fica ali acomodado, irmãos, esperando alguém fazer alguma coisa por você, porque não é assim que funciona. Não é dessa forma. Ah, pastor, mas irmão, são princípios. Os princípios foram estabelecidos por Deus e Deus, Ele trabalha com a nossa atitude. Se você não tiver atitude, irmãos, você não vai conseguir sair do lugar. Você pode ter a promessa mais maravilhosa do mundo. Deus chegar para você e falar assim, você tem as 5 unções ministeriais, você pode, você acontece, eu tenho unção de cura sobre você e tal. Você morrer cheio de poder e sem nenhum resultado. Cheio de capacidade, mas sem nenhum resultado. Por quê? Porque não depende só da palavra, depende da sua obediência. Quando Jesus fala, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, irmãos, Ele não fala para você, olha, espere um arrepio vir, espere um sentimento vir. Não, Ele fala, impõe as mãos e vai. E não foi curado, problema, irmãos, vai para o próximo. Ah, mas vai, irmãos. Deus falou que há uma unção especificamente sobre a tua vida, sobre cura. Ah, pastor, mas eu não sei de nada, irmão, mas você tem uma palavra. Qual é a palavra? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ali não fala que só os evangelistas, só os que têm um chamado, só os que têm uma unção específica. Ele só fala, vai, faça. E às vezes a gente está esperando coisas, irmãos. E o pior, muitas vezes a gente está criando situações, a gente está tratando até mesmo, muitas vezes, algumas questões da nossa saúde como algo de estimação. Ah, esse meu TDAH, né? E gracinha. Eu tenho TDAH, que gracinha. Não, irmão, isso não é gracinha, não. Isso não é engraçado. Você fala isso de câncer? Não fala, né? Ninguém fala isso de Alzheimer, já reparou? esse meu Alzheimerzinho, né? Ninguém fala isso. Essa minha dor de cabeça, né? minha dor na coluna, né? Ninguém fala isso, irmãos. Então entenda, eu e você vamos, para vivermos o espetacular, o extraordinário de Deus, nós vamos precisar ter atitude, coragem, encarar mesmo com medo. Irmãos, mesmo com medo. Algumas vezes você vai ter que fazer com medo. Ah, sério, pastor, a gente nunca vai estar sempre felizão, bonitão, cheio de atitude. Não, irmão, tem hora que você vai estar com medo. Tem hora que o medo vai bater e você vai precisar ter coragem. Você vai precisar confiar na palavra. Tem hora que você vai precisar falar assim, ei, independente do que está acontecendo, vai se cumprir. Porque não sou eu, porque não é a minha força, é a vontade do meu Senhor. E Ele falou para mim e vai acontecer. Então entenda, irmãos. Não fica esperando algo. Não fique parado. Se você não pegar nada do que eu estou falando nessa manhã, irmãos, pegue algo. Eu preciso fazer algo com a promessa que eu tenho. Eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma atitude. Qual vai ser a atitude? Não sei, irmãos. Estudar. Vai ser o que? Ler a Bíblia mais. Vai ser orar. Irmãos, faça alguma coisa. Não espere passar o tempo. Não espere a palavra que você recebeu cair no esquecimento. Não espere passar mais uma semana, 1 mês, 2 meses, para quem sabe ano que vem. Ei, irmãos, é para hoje. Haja hoje.
É o agora. Não tem amanhã. Amanhã é amanhã, faça hoje. Tenha uma atitude hoje. Mude sua postura hoje. E viva o extraordinário de Deus. Você só precisa de uma palavra. Quem aqui tem uma palavra? Amém. Você já tem o que precisa, irmão. Já tem o que precisa. Agora é o que? É obedecer. É agir à altura disso. E eu tenho certeza, irmãos, que uma vez que você mergulhar nessa loucura, naturalmente falando, mas que para Deus é sabedoria, uma vez que você mergulhar nisso, você nunca vai se arrepender. É algo que vai mudar a tua vida, irmãos, para sempre. E você vai encontrar uma alegria que ninguém pode te dar. Nada. Nada te alegrará mais do que estar no centro da vontade do seu Deus. Nada, irmãos. Nada te dará mais prazer do que você perceber que você está agradando o seu Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, algumas palavras que nós recebemos, elas de fato vão levar um tempo. E nós vamos precisar ser fiéis até que isso se cumpra. Quando você olha, por exemplo, imagina, eu sempre gosto de pensar em Noé, irmãos. Como Noé deve ter sido zoado, achincalhado. 120 anos fazendo uma arca, irmãos. O propósito da vida dele estava em fazer aquela arca. E ele ali, ó. E você tem noção que 120 dias, você imagina, 120 dias. É tempo demais, não é? Para pensar. 120 dias. Se você trabalha com obra, imagina 120 dias numa obra. Irmã Maria, pastor Zenito, tem uma, né? Tem 120 já dias seguidos? Não tem, né? Seguidos não, né? Mas ao todo talvez já até tenha. Mas 120 dias seguidos de obra. É tempo demais. Imagina um ano. É demais, né? Um ano todo dia, irmão. Todo dia. Por uma coisa que inédita. Você nunca viu. Só que não foi um ano. Foram 120 anos. Com uma promessa de um evento que nunca tinha acontecido, que era chover. Com uma promessa de algo que nunca na história da humanidade havia acontecido. E ele foi fiel por 120 anos. Não só, Senhor, daqui a um tempo eu vou começar a fazer. Não, Senhor, em breve eu vou começar a trabalhar nisso. Não, Senhor, o Senhor pediu para fazer isso, daqui a pouco eu vou começar a mexer nisso. Não, Senhor, quando eu fizer o rema, eu vou começar a fazer isso. Não, Senhor, quando eu fizer a escola de ministros, eu vou fazer. Não, Senhor, quando eu estiver ministrando. Não, irmãos. Ele começou a fazer. Eu tenho desejo de ir lá, acho que é no Tennessee, se eu não me engano, não me lembro, Nashville, que tem uma réplica idêntica da arca. É uma coisa grandiosa demais, irmãos, para um homem sozinho fazer. Mas ele fez. E aí eu te pergunto, irmãos, talvez você possa estar assustado com aquilo que você recebeu. Eu vou te falar, irmãos, se Deus me falasse sobre aquilo que eu estivesse vivendo, que eu estou vivendo hoje, se Ele tivesse me falado alguns anos atrás, talvez eu teria me assustado. Da responsabilidade, dos desafios. Então, muitas vezes, irmãos, vai assustar. Vai te dar um friozinho na barriga. Mas entenda, esse friozinho, ele na verdade ele tem muito a ver com a nossa incapacidade mesmo de fazer. E ela é necessária. Por quê? Porque não é a nossa capacidade. Todas as vezes, irmãos, eu já não sei quantas vezes eu já ministrei a palavra. Mas todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, eu tenho um frio na barriga. Eu tenho um incômodo, um desconforto. De quê? De não fazer nada errado. E não só não fazer nada errado, mas não atrapalhar Deus. É a minha oração, eu não quero te atrapalhar.
Meu objetivo nessa manhã, eu não quero entregar nada de mim para ofuscar aquilo que o Senhor quer fazer com o povo. E esse incômodo, esse desconforto, ele me acompanha. Me acompanha a cada atendimento. Ah, mas é tão simples falar sobre isso. É, irmão, mas eu não quero. Eu não quero te atender ou atender qualquer pessoa só com o meu intelecto ou com a minha experiência. Eu quero estar sensível à unção, porque é ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai te ajudar a mudar, a transformar a sua vida. Então, irmãos, o desconforto ele é necessário e ele vai te acompanhar, mas entenda, a satisfação do dever cumprido, ela é inigualável. Então, eu quero te incentivar essa manhã, lance as redes, saia do barco, que nessa manhã você possa crer contra a esperança, que nessa manhã você possa sair do meio da tua parentela, sair do meio dos seus, ir para uma terra que Deus ainda vai te mostrar, que nessa manhã você possa encarar um gigante, irmãos, somente com uma experiência de ter enfrentado um urso e um leão, que nessa manhã você, assim como Gideão, possa selecionar 300 pessoas, não para uma guerra contra milhares, não para ir com uma espada contra milhares, mas com instrumentos musicais e desbaratar o exército inimigo. Que nessa manhã você, como Josué, possa ouvir um comando de dar voltas numa muralha e gritar, e essa muralha ruir. Que nessa manhã você, como Moisés, que apenas com um cajado e uma atitude de fé, abriu um mar inteiro para um povo passar. Que nessa manhã, assim como Jesus, o nosso Senhor, eu e você possamos obedecer até o final e ser glorificado, não como Jesus, porque o sacrifício dele é inigualável, mas ser exaltado nos céus pela obediência que nós tivemos. Que nessa manhã sejamos como Paulo, mesmo com açoites, mesmo com pressões, mesmo sendo fustigado com varas, mesmo aprisionado muitas vezes, passando fome, dificuldades, mas sem nunca perder o propósito de vista. Ele sabia exatamente onde ele tinha que chegar. Que nessa manhã, irmãos, sejamos como esses homens e tantos outros que eu não citei, mas que nós possamos nos inspirar, Pai, nos inspirar para o nosso propósito, nos inspirar para o nosso objetivo, para o nosso chamado. Você tem um chamado, não negue, não, quanto menos tempo, quanto mais rápido você reagir a isso, corresponder a isso, melhor vai ser. Não negligencie o dom.